Imagina esse cenário. Você é uma garotinha e desde cedo você sente um vazio enorme porque a sua mãe não tinha condições de te criar e te deixou com os seus avós, também junto ali com seu irmão. Então você cresce sonhando com a presença da sua mãe, com aquele amor, aquele carinho que só uma mãe pode dar. Até que um dia você finalmente consegue se aproximar dela, mas o que você encontra é muito diferente do que você imaginava. A sua mãe agora tem uma outra família. E também uma outra filha, que recebe todo aquele amor que você sempre quis. E também, para piorar, ela pede que você nunca a chame de mãe na frente dessa nova família. Você precisa ali fingir ser a irmã mais nova dela. Gente, essa é a história da Sheena Bora, que é o caso de hoje, que é uma jovem indiana que passou por tudo isso e mais um pouco, e que mais tarde foi encontrada morta. Então fica aqui hoje que esse é o caso que eu vou te contar, com muitos detalhes. Esse caso aqui me deixou super chocada e eu quis trazer aqui para vocês. Várias pessoas estão aí reclamando, você tá trazendo caso de streaming, da plataforma aí famosa de filmes e tal. Gente, eu tô trazendo também muitos casos aí que não tem nas plataformas. Os últimos que eu trouxe foram só casos, assim, que não estão nos streamings, mas esse aqui me chocou e eu precisava trazer. Eu precisava trazer esse caso. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago um caso novo aqui. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente posta, não deixe de se inscrever em qualquer plataforma que você estiver escutando, Spotify, YouTube, qualquer plataforma você consegue se inscrever. E por lá, por onde você estiver, você vai conseguir receber toda vez notificação quando eu soltar um episódio novo. E também, para quem não me conhece, eu também sempre posto no Instagram, @erica_mirandas, com S no final. E por lá eu tô tentando bater a meta de 40 mil seguidores, então me ajudem a bater essa meta, que é muito importante aí, porque eu consigo, né, postar mais casos, consigo postar também mais TikTok sobre outros casos e tudo mais. Então é isso, todas as coisas importantes que eu sempre falo eu deixo na descrição, que é o link do Apoia-se, se você quiser mandar uma sugestão de caso é lá pelo site, se você quiser também postar aí nos seus stories esse caso que você está escutando e me marcar, eu sempre reposto. Mas eu vou resumir aqui, vamos para o episódio da semana. Tudo que vocês precisam, fontes desse caso, tá tudo na descrição sempre, tá? Então agora vamos para o episódio da semana e esse é o caso da Indrani Mukherjee. Oficialmente, Indrani Mukherjee teria nascido em 1972, mas existem fontes que sugerem que tem um erro nos documentos dela. Então é bem provável que a sua verdadeira data de nascimento seja 1965, o que faria da Indrani até 7 anos mais velha do que o registrado. Então, só queria trazer, né, esse dado, porque foi muito difícil para a gente poder pesquisar de fato a idade dela, tinham aí divergências. E, gente, eu sempre deixo nos episódios também imagens para poder ir ilustrando as pessoas e tudo que a gente fala sobre os casos. Então, se você estiver assistindo esse episódio pelo YouTube ou pelo Spotify, você pode assistir esse caso aqui agora que eu tô contando para vocês. E aqui eu tô mostrando o rosto da Indrani. Ela nasceu em Guwahati, que é uma cidade da Índia e fica às margens do rio Brahmaputra e que também fica perto de outros dois países, Butão e Bangladesh. Indrani, ela é filha de Upendra Kumar Bora e de Durga Rani Bora. E ela sempre foi considerada como muito inteligente e bonita pelas pessoas mais próximas, enquanto ela estava ali, né, se desenvolvendo, crescendo, enquanto ela era mais jovem. E a partir daqui, a história da Indrani começa a ficar um pouco mais complexa. E também tem duas versões dos acontecimentos da adolescência dela, e eu vou contar aqui as duas para vocês. A primeira versão é a seguinte: depois de ela terminar a escola, a Indrani se mudou para uma outra cidade para poder continuar os estudos no Lady Kiani College. Então ela se mudou para Shillong, que é uma cidade no nordeste da Índia, com cerca de 150 mil habitantes. E então, algum tempo depois, em 1986, quando ela tinha cerca de 15 anos, a Indrani conheceu um rapaz chamado Siddhartha Das. Os dois começaram um relacionamento sério e começaram a construir uma vida juntos. Então eles começaram uma família nessa nova cidade. Siddhartha era um homem simples e com uma situação financeira também simples. Então, em 1987, eles tiveram uma filha, a Sheena Bora.
Um ano depois, em 1988, eles tiveram um segundo filho, o Mikhail Bora. Mas acontece que, há alguns anos atrás, uma nova versão desses fatos apareceu. E é essa versão, segunda versão que eu tô falando, né? A Indrani, ela revelou algo que supostamente aconteceu durante a adolescência dela e que ela escondeu por décadas. Então, vamos agora para a segunda versão desses fatos. Segundo Indrani, né? Quando ela tinha por volta de 15 anos, ela teria sido estuprada pelo próprio pai, o Pendra. E foi assim que Indrani engravidou de Shina, a sua primeira filha. Depois de algum tempo, Indrani decidiu se mudar de cidade ainda grávida, ou seja, ela decidiu sair da casa dos pais. Então ela se mudou para Shillong e conheceu Siddhartha Das. E quando os dois começaram a namorar, ela já estaria grávida do pai dela, o Pendra. Então essa história é um pouco diferente da história inicial, né, que todo mundo conhece. Segundo Indrani, Siddhartha foi bem amoroso e carinhoso e teria aceitado começar uma família com Indrani, mesmo a Shina não sendo a filha biológica dele. Depois de Shina nascer, eles tiveram o Mikhail, que é o filho do Siddhartha mesmo, né? Gente, então essas aí são as duas versões que existem sobre essa história, né, de vida, tanto da Shina, quanto do Mikhail e quanto da Indrani. Qual dessas versões é a verdadeira? Não sabemos, porém, é bom que vocês saibam que existem essas duas versões. E com isso também, como vocês podem imaginar, existem várias controvérsias se Shina é realmente fruto de um estupro, né, do próprio avô dela, né? A Indrani afirma que isso aconteceu sim e que o Pendra é o pai biológico de Shina. Já o Pendra, o avô, nega que cometeu esse abuso, ele alega que a Shina é neta dele e não filha. Bom, independentemente da versão que realmente aconteceu, Indrani começou uma família com Siddhartha, mas depois de algum tempo, esse relacionamento não foi para frente e eles terminaram. Então, a Indrani decidiu se mudar para Calcutá, que é uma cidade bem populosa da Índia, com mais de 4 milhões de habitantes. Mas como a Indrani não tinha condições de cuidar das crianças naquela época da vida dela, ela decidiu ali deixar as crianças com os avós, o Pendra e a avó Durga. Sim, gente. A Indrani, ela deixou os filhos aos cuidados de quem supostamente teria abusado dela, né? Estuprado ela. De acordo com ela mesma, inclusive, essa inconsistência é exatamente um dos pontos que algumas fontes levantam para desacreditar a versão dela dos fatos dessa história. Mas foi o que aconteceu. A Shina e o Mikhail, eles passaram a morar em Guwahati com os avós, enquanto a Indrani se mudou para Calcutá, onde ela estudou informática. Ou seja, ela não queria que os filhos atrapalhassem ali o crescimento dela profissional, porque ela, enfim, sabia que ela era muito nova e que para conquistar as coisas com 2 filhos seria muito mais difícil, né? Então ela deixou com os pais. Os familiares e as pessoas próximas de Indrani dizem que ela sempre foi inconformada com aquela vida simples que ela tinha e que ela queria sempre conquistar mais, mais e mais e ter uma vida melhor. E, gente, é importante pontuar que o que não é errado, né, gente? Todo mundo tem direito a querer uma vida melhor, a procurar coisas boas, a correr atrás das suas coisas, a estudar. Porém, quando você, né, é responsável por outras vidas, já não é só você, né? E também é importante pontuar que na Índia eles têm um sistema de castas, né? Que é uma forma de organizar a sociedade baseada em preceitos religiosos hinduístas. Ou seja, eles dividem a sociedade de acordo com o nascimento de pessoas ali em determinada família. Essa divisão ela foi abolida pelo governo indiano em 1947, mas como ela surgiu há milênios atrás, né, com a própria religião hindu, ela está enraizada na sociedade e a discriminação por castas continua acontecendo até hoje, em aí muitas regiões, mas principalmente na zona rural. Nessas e em outras regiões, por exemplo, o casamento entre pessoas de castas diferentes é proibido, tá? Não é assim, ai, não quero casar com outra pessoa de outra classe social. Não, é proibido. Até mesmo as amizades e relações de trabalho, né, que uma pessoa pode ter, é influenciado por esse sistema de castas. Então, assistindo até esse próprio documentário que fala sobre esse caso, você vê o jeito que as pessoas falam sobre diferenças sociais e são coisas muito simples. É muito simples para eles falarem, essa pessoa que não tem
nível social para se relacionar com essa. E eles falam abertamente, porque a sociedade funciona de forma diferente do que a gente está acostumado. E realmente não há essa mistura, e até alguns anos, como eu falei, era proibido. Enfim, como vocês podem imaginar, a própria Indrani, por ter vindo de uma situação social simples, sofreu discriminação por ser simples, né? Ela tinha esse desejo muito grande de crescer, de mudar a situação dela, e existe esse preconceito até hoje com a Indrani, porque ela veio de uma situação simples. Bom, pouco tempo depois de se mudar para Calcutá, a Indrani conheceu o Sanjeev Khanna, um outro homem por quem ela se apaixonou. Ele era um empresário de muito sucesso e com uma trajetória muito importante no setor corporativo, principalmente no de investimentos e desenvolvimento empresarial. Eles começaram um relacionamento e em 1993 eles se casaram. Em 1997 eles tiveram uma filha, a Vidhi. Em 2001, Indrani, Sanjeev e Vidhi se mudaram para Mumbai, que é a maior e mais importante cidade da Índia. São quase 21 milhões de habitantes na cidade, se a gente contar a região metropolitana também. Então, tá aí entre as 10 cidades mais populosas do mundo, junto com São Paulo também, no meio ali. E ela é o coração financeiro e comercial da Índia, tendo ali a Bolsa de Valores de Bombaim, que é uma das maiores bolsas do mundo, além de ser sede de grandes conglomerados industriais, bancos e empresas multinacionais. Mumbai, também, para quem não sabe, é a capital da indústria cinematográfica indiana, que é Bollywood, que tem grande influência ali em toda a estrutura cultural e econômica da Índia, né? Então é só um resumo para onde ela foi naquele momento de vida dela, a Indrani. Só que, mais uma vez, o relacionamento da Indrani acabou não indo para frente. Então ela pediu o divórcio de Sanjeev e logo em seguida, em 2002, ela conheceu Peter Mukherjee. Peter nasceu em 1956, na Inglaterra, e ele era uma personalidade muito importante da alta sociedade de Mumbai. Desde 1997, ele era o CEO da Star India, que é um conglomerado de conteúdo, de mídia, que fazia ele parte dos negócios da Disney na região, na Mumbai, na Índia, né? Então, como vocês podem perceber, a Indrani saiu de um relacionamento simples, né, alguns anos atrás, onde ela teve 2 filhos, e foi subindo, se mudando de cidade, realmente escalando socialmente. Eu não estou dizendo isso de forma pejorativa, tá? Até porque ultimamente o pessoal está achando que tudo que eu falo é forma pejorativa. Eu falei lá do caso May Rosa, falei da senhora, da Sally, todo mundo está achando que é de forma pejorativa. Gente, muitas vezes eu só converso aqui com vocês como se eu estivesse conversando com uma amiga minha. E muitas vezes, quando a gente fala com as pessoas de forma sincera, ou quando a gente está brincando, ou quando a gente está conversando, a gente realmente não se importa em algumas coisas, porque quando eu estou aqui conversando com vocês, trazendo casos, eu tento ser o mais natural possível. E quando a gente começa a receber muita crítica sobre o jeito que a gente fala, sobre coisas que a gente fala, a gente começa a se policiar e deixa de ser quem a gente é. Né? E as pessoas elas têm uma grande mania de simplesmente reclamar só das coisas ruins. Ninguém vem aqui elogiar as coisas, não. Ah, Érica, que legal o seu fundo novo. Ai, que legal isso, Érica. Que legal essa câmera nova. Que legal esse microfone novo. Ninguém fala isso. As pessoas só vem reclamar, né? Outro dia teve até um cara que veio dizer que meu microfone é antiquado. Gente, esse microfone aqui é um microfone de podcast caro. Tipo, eu não conheço nada mais novo no mercado. Se vocês conhecerem, me enviem, porque eu não tô conhecendo. Mas assim, cara, a gente faz mais esforço pra estar aqui, o pessoal reclama sempre. Ninguém vem elogiar, ninguém vem deixar um comentário legal. Então, se você tem um comentário legal pra deixar, deixa, porque é cansativo produzir conteúdo, tá, gente? Não é fácil. Tá? E não é todo mundo que quer fazer. Aí vem reclamando do meu roteiro. Ai, está confuso. Me ajuda. Quer vir? Vem. Bora, gente. Bora fazer o roteiro aqui do Caso de Reais. Toda ajuda é bem-vinda. Vamos voltar aqui pro caso. Então, desde 1997, Peter, o novo relacionamento dela, era o CEO da Star India, que é um conglomerado de mídia que fazia parte dos negócios da Disney ali em Mumbai. Como eu estava falando, ela escalou socialmente e não de forma pejorativa. De fato, na Índia existem as castas. Normalmente, se você nasceu de uma categoria mais simples da sociedade, você vai continuar ali até o fim da vida. Não tem crescimento social, né? Normalmente na Índia. É um país muito difícil. Não que hoje talvez não tenha, não sei, não vivo lá. Se você vive na Índia, se você puder me dizer que tem, me diz aí que tem. Mas, enfim,
Então, de certa forma, ali naquele momento de vida, ela estava morando na cidade mais importante, onde tudo acontece, onde é o centro econômico, financeiro, de indústria de entretenimento, e ela estava ali, a Indrani. Então, ela realmente conheceu o Peter, ele já era muito importante e rico na sociedade indiana. E a gente não sabe dizer exatamente quanto que ele tinha, né, de patrimônio na época, mas eu encontrei uma informação aqui que ele tinha um patrimônio líquido de 800 milhões de dólares. Mas a gente não consegue confirmar de fato se isso é verdade ou não. Então, em novembro de 2002, Indrani acabou se casando com ele. Bom, depois do casamento com Peter, a Indrani e a filhinha dela do casamento anterior, a Vidhi, como eu falei, passaram a morar junto com Peter e adotaram ali o sobrenome Mukherjee. Ou seja, dessa vez ela escolheu não abandonar a filha do casamento anterior. Além disso, elas passaram a ter uma vida de luxo, cheia de dinheiro e de todas as possibilidades que o dinheiro traz, e também por estarem ali numa família importante já de Mumbai. Nesse ambiente ali familiar novo, a Vidhi e o Peter tinham uma ótima relação. Tanto que a Vidhi, que ainda era criança na época, passou a chamar o Peter de pai, né? Então, enquanto ela estava ali, a Vidhi estava tendo essa vida de luxo e também tendo a mãe ali com ela presente, né, com a Indrani dando amor, carinho e atenção. A Sheena Body e o Michael Body, eles estavam morando com os avós lá em Guwahati, né? Então eles passaram anos crescendo com os avós, sem presença nenhuma da mãe. E durante todos esses anos, eles cresceram com uma mágoa pela mãe ter deixado eles para trás. E também com muitas dúvidas, né? Por exemplo, por que minha mãe foi embora? Será que ela se lembra da gente? Será que ela gosta, né, da gente, de fato, para ter deixado a gente aqui sozinhos, né? E agora, né, ela estava em Mumbai, tipo, se casando, né? E a gente está aqui, cadê? A gente também é parte da família, né? Durante os anos, Indrani tinha imaginado e construído uma vida para ela de um determinado jeito, né? E parece que a China e o Mikael, eles não faziam parte dessa visão. Por volta de 2005, os pais de Indrani mandaram uma carta para ela pedindo ajuda para cuidar dos dois, né? Da China e do Mikael. Então eles já tinham ali cerca de 17 ou 18 anos e estava ficando cada vez mais difícil de cuidar deles financeiramente, né? Como agora a Indrani, ela tinha condições de dar suporte para os filhos, ela acabou decidindo recebê-los. Então, em 2006, Sheena e Mikael eles foram morar com a mãe e com a nova família dela em Mumbai. E para sair lá de Guwahati e chegar até Mumbai, os dois viajaram de avião. E para eles, aquilo ali foi uma experiência muito bacana, né? Eles estavam muito animados porque eles tinham viajado de avião, né? Primeira vez. E claro, porque finalmente eles iriam encontrar a mãe deles. A Indrani foi até buscar eles no aeroporto. E então, Indrani disse algo para eles que foi um balde de água fria. É absurdo. Para morar com ela, existia uma condição. Ninguém podia saber que eles eram filhos de Indrani. Afinal, ela não queria que nada do passado dela trouxesse problemas para o relacionamento atual. Eles tinham que chamar a Indrani sempre de irmã mais velha, nunca de mãe. Assim, Sheena e Mikael eles foram apresentados para todos publicamente como irmãos mais novos de Indrani. E vale falar publicamente, gente, porque agora Indrani estava numa situação, né? Ela era, de certa forma, reconhecida, famosa, né, na sociedade. Então, de fato, publicamente, as pessoas sabiam da vida dela hoje, né? O que era muito cruel com eles, levando em conta que os dois já carregavam um sentimento de que a mãe não gostava deles, né? Não queria eles. Mas mesmo com essa condição, eles viveram bem com essa situação toda, né? Entre aspas, tá, gente? Por um tempinho ali. China, por exemplo, tinha boas relações com a família em certo nível, principalmente com a pequena, né, irmã dela, que ninguém podia saber que era irmã dela, a Vidhi. A Vidhi ainda era criança naquele momento e as duas eram muito conectadas. Elas eram muito, sabe, elas realmente tinham um carinho muito forte entre as duas ali. E elas realmente tinham uma conexão tão forte quanto uma conexão de irmãs, o que era verdade, mas ninguém sabia. Ou seja, para Vidhi, a China era sua tia e não sua irmã. Eu vou botar aqui várias fotos da China com a irmã pequena.
a Vidi, e é muito bonito ver essas fotos, assim, porque você vê o carinho que as duas tinham uma pela outra, e que muitas vezes a gente imagina que títulos, tipo, às vezes a gente acha importante, é, fulana é minha tia, fulana é minha irmã, fulana é minha melhor amiga, mas você vê que a gente sabe, sabe, o nosso coração sente, a alma sente, e elas realmente se conectaram um carinho imenso, como se elas fossem irmãs, sendo que ninguém sabia. Só quem sabia era a China e o Mikael e a Indrani, né? Mas a partir daqui a gente começa a perceber que essa relação da Indrani com a China e com o Mikael talvez fosse ainda pior do que a gente pensava, ainda mais cruel, né? Apesar disso já ser muito cruel, tem coisa pior. Mikael alega que nessa época, por volta de 2006, a Indrani obrigou ele a estudar por 2 anos em Bangalore, que é uma outra cidade da Índia, porque ele estava desrespeitando ali o acordo que eles tinham lá no início, né, e espalhando por aí que ele talvez fosse filho dela. Então ela estava se sentindo ali, como que eu falo? Ela estava com medo ali daquilo ali começar a ser questionado. Então, lá em Bangalore, o Mikael ele não tinha permissão para se comunicar com ninguém da família dele, exceto com Indrani. Depois de 1 ano estudando lá, Mikael se encontrou com Indrani e com um homem chamado Sanjeev Khanna. Sanjeev era o ex-marido de Indrani, mas o Mikael não sabia disso naquele momento. Nessa noite, ele e o Sanjeev saíram para beber e no bar o Mikael apagou. Sabe quando você realmente toma alguma coisa que não. Você não sabe o que tem ali dentro, mas você começa a perder as sensações? Então, ele não se lembra de muita coisa daquela noite e ele desconfia que foi drogado. E assim, gente, não sei se você é uma mulher aí que me escuta ou se você é um homem que me escuta e já te aconteceu algo parecido com isso, tá? Eu vou me abrir aqui. Eu já tive. É muito triste a gente falar isso, que como mulher a gente tem que passar por esse tipo de situações. Mas uma vez eu fui pra uma festa e eu estava ali com um grupo de pessoas, não sei em qual momento, eu tinha minha própria bebida. Era uma festa que, tipo, era um open bar, então não tinha como alguém me pagar uma bebida ou alguém me dar uma bebida. Era realmente minha bebida. Isso tem muitos anos, tá, gente? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos não, mas assim, uns 8 anos. Eu não sou uma pessoa que eu bebo muito, mas eu me lembro que nessa noite eu tava com um grupo de muitas pessoas e tinha uma pessoa me perturbando muito, um homem me perturbando muito, e esse homem tava toda hora perto de mim e tal. Só sei que eu perdi meio que alguns sentidos. Você sabe quando isso acontece. Não é uma. Você não bebeu muito, não é tipo assim, ai, bebi muito e esqueci. Você se sente diferente mesmo. É como se realmente você perdesse a noção de várias coisas. Então, não tem como você, de fato, tipo, achar que você sabe. Eu tô só querendo chegar ao ponto de que, fato, se algo acontece com você, você sabe. É muito difícil você achar que você bebeu além da conta. Não, você sabe o que você bebeu ou não. Enfim, apenas isso. É muito triste a gente ter que passar por essas situações, muitas vezes por ser apenas mulher, né? Pelo simples fato de ser mulher. Nada de ruim aconteceu, graças a Deus. Eu tinha amigas por perto, tinha pessoas por perto para me ajudar, então nada de ruim aconteceu comigo, tá? Mas voltando aqui, o Mikael, ele desconfia que nessa noite o Sanjeev teria drogado a bebida dele. Ele só se lembra de acordar amarrado na cama de um hospital de saúde mental, onde ele foi internado à força. Indrani alega que fez isso para ajudar o filho, que, segundo ela, era viciado em drogas. Além disso, ele era menor de idade, então ela não precisava do consentimento dele para poder conseguir, né, realizar essa internação naquela época. O Mikael, ele afirma que a Indrani internou ele à força porque ele passou a não querer mais chamar ela de irmã. E de vez em quando ele chamava ela de mãe, né, a Indrani de mãe. E assim, supostamente, ela teria internado o Mikael ali para colocar nele uma imagem de instável, né? Porque assim as pessoas poderiam desconfiar do que ele falava, se ele estava em sã consciência, né? Então ela estava tentando botar ele ali de maluco, de louco, que não se podia confiar no que ele falava. O Mikael alega que recebeu tratamento de choque nesse hospital e que ele foi torturado lá dentro. Os médicos que tratavam ele na época negam que houve qualquer tortura. Depois de cerca de 2 meses nesse hospital psiquiátrico, o Mikael ele recebeu alta. Ele afirma que nesse tempo no hospital foi a pior fase da vida dele. E na época ele tinha cerca de 17 anos. Né? Ele diz que foi horrível, foi um horror. Mais ou menos 1 ano depois, em 2007, o Peter, o marido atual dela,
e a Indrani fundaram a INX Media e a INX News, um conglomerado muito forte, muito grande de mídia. A Indrani ela foi nomeada CEO desse grupo, o que gerou ali um choque realmente muito grande no círculo de amizades, de convivência do Peter, né? Ele era amigo de outros CEOs de outras empresas, muitas pessoas ricas que tinham experiência nesse mercado e nesse trabalho, e eles consideravam a Indrani despreparada para esse cargo, para assumir esse cargo muito grande e importante. Porém, ao mesmo tempo, o Peter via que ela trazia uma imagem nova, uma imagem fresca, que o Peter precisava para fundar esse novo conglomerado. Nesse período, a Indrani vivia estressada trabalhando e tinha muita pressão em cima dela, né? Assim como vem um cargo importante, vem muita pressão. E ao mesmo tempo, ela também desconfiava de conspirações contra ela dentro da própria empresa, o que gerou várias brigas e expulsões dentro da INX. Além disso, nessa época, começaram a surgir rumores de que milhões de libras haviam sido desviadas em um grande esquema na empresa. No final das contas, Indrani e Peter decidiram vender a empresa em 2010. Depois disso, eles se mudaram para o Reino Unido. Nesse meio tempo, China se apaixonou e começou um relacionamento com Raul Mukherjee, a China, né, a China Bora. O Raul, ele era um filho do Peter de um casamento anterior. E esse relacionamento causou muito atrito na família, muitas discussões entre Indrani e China. Isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Raul sempre tinha sido contra o pai dele, o Peter, casar com Indrani. Então, Indrani claramente não gostava dessa posição dele e aparentemente não gostava do Raul também como pessoa. Indrani e Raul praticamente se ignoravam. Eles não conversavam. Em segundo lugar, porque a China estava apaixonada e morando junto com Raul já. Então, eles, inclusive, já tinham ali planos de se casar e começar uma família. Então, o que algumas fontes indicavam é que assim que a China passou a morar com Raul, a Indrani ela não conseguia mais manipular a China financeiramente. Aparentemente, o dinheiro era o que antes fazia a China respeitar mais e seguir as ordens da Indrani, já que elas também não consideravam muito, né, o Mikael e a China não consideravam a Indrani tanto mãe porque ela não criou eles, então não tinha aquele respeito, né? Eu acredito que era mais a questão financeira. A Indrani conseguiu manipular, mas depois ela acabou perdendo isso, né? Então, ficou muito claro que a Indrani perdeu esse poder financeiro sobre a filha, o que pode ter gerado essas discussões entre elas. A Indrani teria até usado seu dinheiro para forçar a China a acabar com o relacionamento. Ela chegou até a ameaçar a China de tirar ela do testamento, deixando claro que ela não aprovava esse relacionamento. E a relação familiar ficou conturbada e distante por um tempo. Em abril de 2012, Indrani pediu para a China para que elas se encontrassem para conversar, depois de muito tempo ali sem elas conversarem, sem se falarem. A China concordou. Então, no dia do encontro, dia 24 de abril de 2012, o Raul deixou a China de carro perto de onde ela e a Indrani se encontrariam. Era um hotel ali em Mumbai, na Índia. Em teoria, as duas conversaram, colocaram ali papo, voltaram a se falar. Mas depois desse encontro, as coisas ficaram muito esquisitas. China nunca mais foi vista. No dia seguinte, dia 25 de abril de 2012, a China supostamente tirou uma licença do trabalho, o que não era comum vindo dela, porque ela praticamente nunca faltava ao trabalho. No mesmo dia, o Raul Mukherjee recebeu ali uma mensagem que vinha do celular da China, terminando o relacionamento dos dois. O que era muito esquisito, né, gente? Porque eles estavam vivendo ali uma vida já de apaixonados, moravam juntos. Como assim ela tinha terminado com ele do nada, depois de uma conversa que teve com a Indrani? E ela ainda terminou por mensagem. Bom, Raul ele ficou sem entender o que estava acontecendo, então ele questionou a Indrani porque a China nunca voltou para casa depois delas terem se encontrado, né? Desconfiado, Raul começou a gravar as conversas dele com a Indrani. Uma das respostas que ela deu para o Raul foi que a China tinha ido embora da Índia para continuar os estudos dela nos Estados Unidos. E que a China não queria saber de ninguém. Ela não queria contato com ninguém. E muito menos com o Raul. O Raul ele não acreditou naquilo, ele sentia que alguma coisa não estava certa, né? Então ele acabou indo a duas delegacias diferentes e tentou registrar o desaparecimento por conta própria. Mas a polícia se recusou a fazer esse boletim.
O Raul apontou que a China precisaria do passaporte para poder viajar para fora da Índia, né? Mas o passaporte dela tinha ficado com ele, com o Raul, em casa. Não tinha como ela ter viajado. A Indrani alegou que a China tinha emitido um passaporte novo, o que nunca foi verificado pelos policiais. Gente, vale lembrar que a Indrani era bem rica e influente na região, naquele momento e naquela época. Bom, talvez por isso o boletim nunca foi feito e ninguém foi verificar nada? Não sabemos. Sabemos que em 3 anos, ou seja, até 2015, Raul foi a única pessoa que tentou procurar pela China e nada foi feito durante 3 anos para tentar encontrar China. Durante esse período, a China entrou em contato com familiares algumas poucas vezes e sempre por e-mail. Mas era tudo muito estranho. Porque nesses e-mails, a China tinha um tom de voz, um jeito de escrever, né? Não é um tom de voz, mas é um jeito de escrita, muito diferente do que ela escrevia antes de viajar para os Estados Unidos, entre aspas, né? E o mais esquisito é, o endereço de e-mail pelo qual ela estava entrando ali em contato era um endereço de e-mail diferente do e-mail normal dela. O e-mail normal da China era um Gmail. Esse e-mail de agora era um Hotmail. Era outra conta que ela nunca tinha usado. Era o mesmo nome, a mesma coisa, só que não era Gmail, era Hotmail. Ou seja, ela ficou 3 anos sumida, em teoria, nos Estados Unidos e nada foi feito para encontrá-la. Porém, tudo mudou em 2015. Em 21 de agosto de 2015, o motorista de Indrani, o Shyamvar Pinturam Rai, foi preso por posse ilegal de armas. Durante o interrogatório, ele acabou revelando detalhes do que realmente tinha acontecido com a China. Segundo ele, ela tinha sido assassinada. E na época, a China tinha apenas 24 anos. Shyamvar, o motorista, alegou que Indrani planejou o crime com o ex-marido dela, o Sanjeev Khanna, e a Indrani pediu que a China se encontrasse com ela naquela noite, do dia 24 de abril de 2012, para elas conversarem, entre aspas, porém ela já tinha ali planejado tudo, ou seja, foi tudo planejado. Indrani se encontrou com ela e provavelmente drogou a China, dando a ela alguns remédios para dormir. Depois, elas entraram ali no carro e, com a China já meio grogue, o Sanjeev, que é o ex-marido de Indrani, teria estrangulado a garota, supostamente, né? Depois do assassinato, o corpo de China teria sido levado para a casa de Indrani, colocado em um saco e guardado no porta-malas do carro. Supostamente, Sanjeev foi para um hotel, enquanto Indrani ficou em casa nessa noite. E já o Shyamvar dormiu no carro, que era o motorista, né? Nas primeiras horas do dia seguinte ao assassinato, no dia 25 de abril de 2012, eles colocaram o corpo de China sentado no banco de trás, entre Indrani e Sanjeev. Então, eles fizeram parecer que ela estava dormindo. Eles até passaram maquiagem e arrumaram o cabelo ali, pentearam o cabelo dela, arrumaram ela para poder tentar fazer com que ela parecesse um pouco mais viva, né? Mas antes da gente continuar, não se esqueça de beber a sua água. Vou aqui beber minha aguinha, que eu tô com bastante sede. Esse caso tá bem longo, hein? Bom, então eles teriam ido de carro até uma outra vila em Gagod, que fica em Raigat. Um outro lugar. Teoricamente, às 4 da manhã, o corpo da China foi retirado do carro. Eles já estavam ali numa área isolada, no matagal. E depois eles colocaram o corpo dela novamente nesse saco plástico. Indrani, Sanjeev e Shyamvar jogaram gasolina no corpo e depois teriam incendiado. Gente, vocês imaginam que esse caso deixou muita gente perplexa pelo fato da Indrani ter conseguido abafar isso por 3 anos. Então, em 25 de agosto de 2015, a Indrani foi presa pela polícia de Mumbai, acusada de sequestrar e matar Sheena Bora, que todo mundo ainda achava que era a irmã dela quando esse caso foi divulgado em primeiro momento, né? Então, ninguém sabia ainda dessa história toda que eu tô contando aqui pra vocês. E o caso já tinha ganhado todas as manchetes de jornais, né? Porque, teoricamente, ela teria tirado a vida da própria irmã, uma pessoa de alta. Ela agora era famosa, CEO e tudo mais, né? Então, todo mundo estava muito chocado com essa história. Porém, alguns dias depois da prisão de Indrani, o Mikhail revelou para todo mundo que a China, na verdade, era filha de Indrani. Vocês imaginam? Se já era choque ser irmã, aí foi um choque absurdo, né? Não só da Índia, como do mundo inteiro.
Então, em 2015, a Indrani foi enviada para uma prisão feminina que fica em Mumbai. Em 26 de agosto de 2015, Sanjeev Khanna também foi preso, sendo acusado de sequestro, homicídio e conspiração. De acordo com algumas fontes, o Sanjeev, inclusive, confessou ter cometido esse crime. Não se sabe ali, de fato, o quanto que o Peter Murkedja, na época, o marido de Indrani, teve ali envolvimento nesse crime, mas aparentemente ele teria ajudado a Indrani a esconder o crime, principalmente afirmando por anos para o Raul que a China teria ido embora para os Estados Unidos. Peter, então, foi preso em 19 de novembro de 2015, acusado de envolvimento no assassinato e também de desviar fundos da empresa. Lembra que eu comentei que tinham rumores de desvios de dinheiro ali na INX Media? Então, exatamente isso. Para a polícia, um dos prováveis motivos para o assassinato de China foi o desvio de dinheiro da INX Media, que eu tinha comentado ali para vocês antes, né? Então, teorias dizem que a China provavelmente sabia desse desvio e a Indrani tinha receio que ela falasse algo. Um outro possível motivo é que a Indrani estava insatisfeita com o relacionamento de China com Raul, como eu disse lá no início. E uma outra possibilidade era que a China e o Mikhail talvez estivessem chantageando a Indrani. Algumas teorias afirmam que eles começaram a chantagear a mãe, falando que eles só ficariam quietos sobre serem filhos dela se os dois recebessem uma quantia bem alta de dinheiro em troca. Então, existem essas possibilidades. E no local onde o motorista indicou que o corpo de China tinha sido enterrado, a polícia realmente encontrou ossos, um crânio e dentes carbonizados. Em setembro de 2015, o DNA extraído do fêmur desses restos mortais foi confirmado como correspondente com o perfil genético de Indrani, provando que esse fêmur era mesmo da filha biológica dela, China Bora. Indrani e a defesa dela levantam dúvidas sobre se de fato o corpo encontrado era o da China, apontando aí vários erros na acusação e nesses testes de DNA. Bom, durante todo o tempo em que ela esteve presa, a Indrani alegou que a China está viva em algum lugar. E Indrani continua alegando isso até o dia de hoje, gente. E já o Mikhail, né, o outro irmão, continua acusando a Indrani de ter assassinado a China. Mesmo ele acusando ela, o Mikhail também nunca procurou pela irmã durante os 3 anos que ela ficou desaparecida ali, em teoria, nos Estados Unidos, tá? Só quem procurou ela foi o Raul. Além disso, Mikhail alega que acredita que a Indrani também tentou drogar ele naquele dia em que a China desapareceu. Para ele, isso aí é um indício de que a Indrani tentou, mas não conseguiu tirar a vida dele também. Em 2019, Indrani e Peter se divorciaram. Peter saiu da cadeia em 2020 e em 2022, após 6 anos presa, a Indrani pagou fiança e conseguiu também sair da cadeia. O assassinato de China Bora continua aí sem um veredito até hoje. Estamos gravando aqui em novembro de 2024. Ou seja, a justiça ainda está trabalhando no caso e ainda não chegou a uma conclusão se a Indrani é culpada ou não pelo assassinato de China. Apesar disso tudo, para a opinião pública na Índia, a Indrani é sim culpada pela morte da filha. Em primeiro lugar, por ser uma péssima mãe, e em segundo lugar, pior, por ter assassinado e premeditado o assassinato da sua própria filha. Bom, gente, chegamos no final desse episódio, um caso gigante, um caso muito longo. E agora, no final do episódio, eu sempre trago a minha opinião e eu também vou colocar a opinião do Lucas, que é o nosso roteirista aqui, que pesquisou muito esse caso aqui. A pesquisa foi bem grande. Bom, gente, existem muitas teorias, né? Nesse caso, existem muitas vertentes e todas elas podem fazer sentido. A minha versão para esses fatos é que pode ter sido uma coleção de motivos. Eu acho que nem tudo na vida é preto no branco, né? É A ou B. Eu acho que pode ser uma coleção de coisas. Eu acho que naquele momento fazia sentido para Indrani tirar a vida da China na cabeça dela. Se livrar deles. Ela estava sempre tentando se livrar dele, né? E eu falo tentando pensar, claro que eu não sou nenhuma especialista na questão psicológica do ser humano, porém, depois de tantos casos aqui no podcast, eu consigo imaginar que na cabeça da Indrani, ela é realmente uma pessoa ali que ela tem alguns... ela nunca foi... Eu não consegui encontrar nada que indicasse se ela tivesse algum problema psiquiátrico ou algo do tipo, porém, narcisista eu acho que ela é. De fato, a gente consegue ver que a Indrani, na cabeça dela, mentalmente, na estrutura mental dela, provavelmente o Mikhail e a
E a China, a gente não sabe de fato como ela lidou depois que ela teve esses filhos, né? De fato, gente, não é querendo passar pano pra ela nem nada do tipo, mas ela realmente teve ali algumas questões. Dá pra ver que tem algumas questões que influenciaram ela mentalmente. Eu acho que ela deve ter passado ali por alguma coisa depois de ter tido os dois, que ela rejeitou eles, porque de fato não era porque eles faziam isso com ela, porque eles faziam aquilo. Não, não, não. Ela simplesmente teve uma filha depois, em algum momento melhor de vida dela, e ela deu todo o amor e carinho que ela não deu pra Mikael e China. Eu acho que de fato ela rejeitou. Ela não queria de forma nenhuma ser mãe naquele momento de vida dela. E ela não conseguia ver eles da forma que eles eram, como filhos. Era um processo ali que, se ela tivesse feito terapia, né, se ela tivesse ido para terapia, talvez isso não, nada disso teria acontecido. E por isso a importância de a gente falar de fazer terapia, né? A gente tem que lidar com algumas coisas emocionais das nossas vidas. Hoje, em 2002, isso também não era tão falado, hoje em dia isso é falado. Mas eu acho que uma simples terapia resolveria esse problema que ela tinha com ela mesma, né? Esse era um problema que ela tinha que resolver com ela mesma e ela acabou usando. Pra mim, eu acho que ela realmente fez isso, tá, gente? Eu acho que ela não é. Eu não acho que a China Bora esteja viva por aí. Eu acho que realmente ela foi assassinada. Esse DNA tá certo. Aquele é o corpo dela mesma. Eu não acredito nessas alegações da defesa. Porém, eu acredito que de fato foram uma coleção de motivos que na cabeça da Indrani fazia sentido ela não ter a China e o Mikael naquele momento, né? É, o que é muito triste que uma mãe pense em fazer isso com seus próprios filhos, né? Ela botou eles no mundo, né? São muitas coisas erradas nesse caso. E o jeito também que ela se porta. Se você assiste esse documentário, você vê o jeito que ela se porta. Ela, até hoje, é como. Ela realmente acha que tá certa. Ela acha que não tem nada de errado. Gente, olhando para aquilo ali, eu acho que alguém tinha que analisar ela, porque é absurdo o jeito que ela, de fato, acha que não tem nada de errado, que a filha tá viva em algum lugar, em algum, sabe, lugar do mundo. Ela ainda bota a culpa no Mikael de várias formas, dizendo que ele, enfim, usava. Enfim, assistam esse documentário, gente, vocês vão ver exatamente o que eu tô falando. Ela tem um jeito muito, tipo, como se ela tivesse certa, e é isso. E ela tem argumento pra tudo. Ela realmente ela tem argumento pra tudo que você fale. X, ela vai falar X, Y, Z, 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 pra contestar o que você falou. Ela é muito manipuladora, tá? Eita, tá subindo aqui a cortina. Eu achei ela bem manipuladora. Então é isso, essa é a minha opinião. Eu não acho que tenha sido por um motivo específico que a Indrani tenha feito isso com a própria filha. Eu acho que teve uma coleção de coisas que naquele momento para ela fazia sentido tirar a vida dela. E por ela achar que ela tinha muita influência, dinheiro, poder, conexões, ela achou que sairia ilesa disso tudo. Lucas, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse caso? Oi, Érica. Oi, gente. Sobre esse caso, eu queria comentar que eu acho muito interessante, assim, particularmente, o caso ainda não ter resposta, apesar de que tudo leva a crer que foi Indrani, né? Todas as provas que a gente vai vendo, assim, os depoimentos, tudo leva a crer que foi Indrani. E eu, particularmente, minha opinião pessoal, vendo, estudando o caso, acho que foi Indrani. Mas ao mesmo tempo a justiça ainda não conseguiu provar que foi ela, né? Ainda não tem um veredito completo, um veredito fechado sobre, sobre o caso. Né? Ela conseguiu construir toda uma narrativa. é, a gente pode ver, tem um documentário sobre esse caso, né? Que é uma série documental que lançou recentemente aí no streaming famoso e conta a história, tem os próprios relatos da Indrani, e a gente vê que ela criou toda uma história e que ela tem um, um suporte jurídico de advogados atrás dela que realmente consegue assim ir minando essas provas, uma narrativa assim que se você não ficar atento, você pode até começar a duvidar que realmente foi ela. Mas como eu disse, tudo leva a crer que foi mesmo a Indrani e é o que eu acredito. Mas vamos ver aí quando ela realmente for julgada, né? É, o que vai acontecer? O que a polícia vai falar? Acho que a gente só pode dar uma resposta concreta mesmo depois que todo esse processo aí de fato acontecer.
E um ponto, assim, que a gente vê que é interessante é que. E aí a motivação de tudo que aconteceu, né? O que a polícia mais crê hoje é que tenha sido, como a Erika falou, alguma coisa relacionada aí a dinheiro. Não tem nada comprovado, como eu falei, né? Mas é possível que seja isso, é o que a polícia mais leva em conta. Mas tem várias teorias pela internet aí, as pessoas conversando. Nada comprovado, tá? Quero deixar isso claro, nada comprovado. Mas as pessoas falam. E eu queria trazer uma dessas aí para a gente discutir, para soltar. Que é interessante, né? Instiga a gente aí pensando sobre o caso. Essa teoria é que algumas fontes dizem que a China possivelmente estava grávida do Raul e que essa criança ela poderia herdar uma parte muito grande do patrimônio do Peter e da Indrani, principalmente do Peter, né? Que tinha construído um patrimônio ali muito grande desde que ele era CEO da Star India, né? Essa criança, filha da China e do Raul, seria muito receberia muito porque ela seria neta direta da Indrani e também seria neto do Raul. Neto do Raul não, neto do Peter, né? Porque o Raul era filho do Peter de um casamento anterior, então ela poderia ali juridicamente, parece, receber uma quantidade muito maior do que a Vide, que era filha da Indrani com um cara do casamento anterior, né? E aí isso teria desagradado a Indrani, enfim. Não sei se essa teoria faz exatamente sentido jurídico, tá? Não conheço exatamente como é que funciona a justiça lá na Índia, mas é o que as pessoas têm falado. Que pode ser isso, pode ter sido isso a real motivação. É, não sei, nada comprovado, mas fica aí pra gente pensar, pra gente ficar mais instigado, conversar sobre o caso que é sempre interessante. Os policiais também levam muito em conta, também seguem essa ideia de que uma motivação talvez tenha sido que a Indane não aprovava de jeito nenhum o relacionamento da China com o Raul, ela não gostava do Raul de jeito nenhum, parece, né? É, mas não sei, isso me parece uma motivação muito pouca, levando em conta que o Mikhail também alega que ele tentou ser assassinado. Ele fala ali que mais ou menos na mesma noite em que a China desapareceu, né? Ele estava em casa, apareceu a Indrani e o Sanjeev, deram a ele uma bebidinha que estava com um gostinho diferente, né? Ele fala isso, que ele percebe o gosto, porque ele lembrou do gosto do sedativo que tinham dado para ele desmaiar quando ele foi, entre aspas, aí, sequestrado para ser internado naquele hospital de saúde mental, né? E aí ele ficou com medo e deu um jeito de fugir dali. Ele acha, né, que tentaram de novo pegar ele, dessa vez para matar. Então, levando isso em conta, que também não se sabe se é verdade, é o que ele diz, mas, né, levando isso em conta, eu acho que talvez essa motivação aí da China estar namorando, estar casando, querendo casar com o Raul, talvez não seja uma motivação suficiente, né? Mas, como eu disse antes, isso é minha opinião pessoal, né, sobre o que eu vejo do caso. Não necessariamente essas coisas que eu estou falando estão comprovadas, é mais eu olhando para o caso, olhando o que aconteceu, olhando, né, o que a gente tem de provas e tentando criar uma imagem da possível motivação, né? Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um caso aqui do podcast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, de compartilhar com alguém que vai gostar desse episódio. E também vai lá no seu Instagram, reposte nos seus stories se você está assistindo aqui esse episódio. Me marca que eu vou repostar nos meus stories também. Tchau, pessoal. Vejo vocês quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais.